Quantos creem que Deus realmente preparou uma porção especial para a sua vida nessa noite aí? Levante a sua mão, dê um glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que tremendo, que benção. Estamos aqui mais uma vez, nessa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor ao seu coração, à sua vida. Estive aqui meio-dia, né? Meio-dia e 30, por isso que outra vez eu estou dizendo. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Amém. Você já está no momento de ato, de passo de fé, né? Como é a dinâmica deste culto. E eu creio que esse é o caminho. Essa é a dinâmica, essa é a instrução de Deus para a sua vida. Quando eu cheguei aqui, vi a temática, né, de vocês ali do ano, que nos fala muito conosco. O ano de coisas ainda maiores. Quantos realmente creem nessa afirmativa para a sua vida? Levanta a sua mão bem forte, bem alto. Você crê nisso? Então você pode repetir comigo, diga: eu creio, em nome de Jesus, que esse ano é o ano de coisas maiores. Agora diga assim também: eu creio que neste dia vai começar na minha vida esse ano de coisas maiores. Você crê nisso de verdade? Você pode dar um glória a Deus bem forte, um aplauso ao Senhor? Aleluia. Irmãos, pensando nisso aí, nessa afirmativa, eu creio também. Eu fiquei pensando algumas coisas do que Deus quer nos ensinar. Eu creio tremendamente que o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de coisas até mesmo exageradas. Um Deus que faz coisas que às vezes nos surpreende. Deus é especialista em pegar algo tão pequeno, tão desprezível e transformar em coisas grandes. Alguém já viu isso? Alguém já viu isso? A Bíblia fala de cidades como Belém, uma cidade tão pequena, mas que um dia passou por ali um casal e uma criança nasceu naquele lugar. E a história daquela pequena cidade foi alterada. Amém? Foi alterada. Belém passou para uma nova perspectiva, uma pequena cidade. Assim como Nazaré, uma cidade tão desprezível, também vai viver algo sobrenatural, aonde muitos na época diziam: será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E realmente saiu. Saiu o Salvador do mundo. Saiu aquele que veio para mudar a sua história de vida. Amém? Você crê nisso? Esse Deus saiu dali e mudou a história da humanidade, porque Deus é especialista em pegar coisas que ninguém quer, assim como talvez alguns de nós aqui, onde Deus nos pegou no lugar ou no meio de um povo que todo mundo dizia: não, esse aí não vai dar nada, esse aí não vai funcionar para nada, Deus me livre desse menino, né? Alguns até usavam expressões: esse menino é o cão, né? E hoje ele é um anjo, glória a Deus, amém? E Deus faz isso, queridos. Ele é especialista em pegar as coisas pequenas e transformar em grandes coisas. Então eu quero dizer algo hoje para você, que Deus veio aqui para exatamente te dizer isso. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Você crê nisso? Mas Ele vai esperar de nós algumas pequenas ações. Deus espera de nós pequenas ações para poder fazer grandes coisas. Eu lembro na Bíblia, quando eu olho, Deus pegou aquele menino, aquele jovem chamado Davi, que estava lá no pasto do seu pai, cuidando de algumas ovelhas. Quando a gente olha a história bíblica, a gente vê que Davi não era um rapaz tão bem aceito na família. Tanto é que a Bíblia vai mostrar que ele só vai aparecer para sentar na mesa com os irmãos no dia que chega o profeta Samuel, e que procura por aquele rapaz. Mas ele era um rapaz desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos. Por isso ele era pastor, por isso ele cuidava das ovelhas. Mas um dia, ele está lá cuidando, ele mesmo conta essa história, ele está cuidando das ovelhas do pai. E aí Deus, então, está olhando para ele, penso eu. Deus está olhando para aquele jovem, está olhando para aquele menino, e Deus está planejando grandes e poderosas coisas para Davi. Deus está pensando no que ele vai fazer na vida de Davi. Mas Deus também está esperando na vida de Davi, o quê? Uma pequena ação, uma pequena atitude. Deus está esperando que Davi faça uma pequena reação. Então ele olha para aquelas ovelhas e vê um leão vindo para comer a ovelha do pai. Então talvez Davi tenha até ficado tentado e pensado assim: pai, será que eu vou arriscar minha vida por uma ovelha de um pai que nem me ama? Eu vou arriscar minha vida para defender uma ovelha de uma família que não está nem para mim, não deixa nem eu sentar na mesa para comer com eles?
mas Deus está olhando para Davi. Deus está olhando para aquele menino. E a Bíblia diz que aquele menino diz, aqui não, leão. E ele entra e encara o leão, porque ele cria no que Deus podia fazer a partir das suas pequenas ações. E eu quero te dizer aqui nessa noite, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Quem é alguém aqui que crê? Levante a sua mão direita em nome de Jesus. Eu quero profetizar e declarar que hoje Deus vai fazer algo na sua história, na sua vida, que você nem acredita. E que muita gente vai ficar até bobo de saber que Deus fez a partir de você. Tem alguém que crê e pode se expressar nessa noite, glorificando ao Senhor? Amém? É isso que Ele quer fazer. Quer aplaudir o Senhor? Aplauda. Deus faz de Davi, então, por aquela pequena atitude de enfrentar um leão e de enfrentar um urso, Deus olha para ele e falou, você está apto para enfrentar gigantes, você está apto para enfrentar exércitos, por isso eu posso te colocar em um grande reinado. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, é isso que Deus quer fazer em nós. E eu olho para esse Deus que é um Deus exagerado, um Deus grande, um Deus que não tem interesse de fazer apenas uma coisa na sua vida, mas de fazer uma grande coisa. Por isso o tema fala muito disso, o ano de coisas ainda maiores, porque Deus está interessado. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o interesse de Deus é tanto, mas Deus também espera de nós sempre uma correspondência. Tudo que Deus faz, Ele espera que nós possamos corresponder a Ele. Amém? Quando Deus dá uma ação, Ele espera de nós o quê? Uma reação. Quando Deus age, Ele espera que você reaja, que haja uma ação. Quando Deus bate na porta, Deus espera que você abra. Quando Deus abre uma porta para a sua vida, como aqui o irmão aqui testemunhou, Deus abriu uma porta, mas Ele precisa entrar. A gente precisa de uma correspondência. Assim como nós cremos também, que quando Deus dá uma palavra, eu preciso crer nela e receber. Tem alguém que crê nessa palavra para a sua vida e recebe nessa noite aí, no nome de Jesus? Amém? Deus espera de nós, irmãos, essa reação. Deus espera de nós essa palavra. Eu disse que o amém, ele é um grande sinal da nossa correspondência com Deus, porque tudo aquilo que sai desse altar, toda a palavra que sai daqui, Deus está esperando que você creia, porque se Deus liberou uma palavra daqui através dos seus profetas, Deus está esperando que você receba e creia com um amém, para que você prospere. Tem alguém que pode dizer amém aqui nessa noite? Deus espera, queridos, essa reação, sabe? A gente não pode ficar aquém, a gente não pode ficar indiferente do que Deus está fazendo. Se Deus está falando, a minha resposta é, eu creio, Senhor, eu vou viver. Então diga isso, eu vou viver as coisas maiores do Senhor para a minha vida. Você crê nisso? Se você crê, vai acontecer. Eu quero te levar aqui em João capítulo 14, para você entender o que Deus tem interesse de fazer. Como o nosso Deus é, como Jesus é. João capítulo 14, versículo 11. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco aqui no nome de Jesus. João 14, versículo 11. Vamos ver essa palavra de Jesus, que diz assim, João 14, versículo 11. Diz assim, creiam em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tem alguém que crê? Olha que tremendo. Palavra de Jesus, ele diz, aquele que crê em mim, né, eu estou indo para o Pai, e vocês vão fazer obras que eu tenho feito. Irmãos, eu digo que eu ficaria completamente, plenamente, sinceramente, plenamente satisfeito em saber que eu fiz nessa terra tudo aquilo que Jesus fez. Quem ficaria satisfeito comigo aqui também? Já pensou você fazer todas as obras que Jesus já fez sobre a terra? Você andar como Jesus andou e fazer todos os milagres e obras que Ele fez? Mas o que me chama a atenção em Jesus é que Ele não é um irmão, Deus não é um pai invejoso. Ele não tem problema de que você vá mais longe do que Ele. Ele não tem problema que você viva mais do que Ele. Ele não tem problema que você tenha mais do que Ele.
Porque Ele diz aqui na sua palavra, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, mas fará coisas ainda maiores do que essa. Tem alguém que crê nisso aí? Você vai viver coisas maiores do que Deus já fez, do que Jesus fez nessa terra, e Ele tem interesse que você faça. E Ele diz mais, Ele diz, olha, eu preciso ir para o Pai, porque eu vou ficar num posicionamento diante do Pai, de ouvir e receber a sua oração como intercessor. E tudo que você pedir em meu nome, e glorificar o Pai, eu vou conceder. O Pai vai autorizar, o Pai vai dar, o Pai vai lhe conceder. Por quê? Porque se sua oração for em nome de Jesus e glorificar o Pai, Ele está pronto para derramar sobre sua vida, amém? Ele está pronto para derramar o milagre sobre você, Ele está pronto para que você tenha coisas que você nem imagina, só precisa alinhar a vontade de Deus, aquilo que glorifica o Pai e aquilo que está em nome de Jesus. Então Ele diz, olha, vocês podem ficar tranquilos, que o que vocês pedirem, eu farei. Quantos aqui vieram buscar algo da parte de Deus? Amém? Você crê que você pode receber hoje? Você crê que você pode tomar posse disso? Ele está dizendo que Ele está pronto para lhe dar. A Bíblia diz aqui que Ele quer que você peça, porque Ele está pronto para lhe dar. Então nessa noite eu creio que você vai sair daqui cheio daquilo que Deus preparou para a sua vida. Você pode glorificar a Deus? Amém? Glorifique com seu aplauso. Amados, a gente precisa entender algumas coisas. Deus tem grandes coisas para nos entregar, mas como eu disse, Ele sempre espera algo. Eu creio que Deus espera, a gente precisa pensar pelo menos nesses 4 R's aqui, quando a gente fala sobre as grandes coisas de Deus. Porque Deus está pronto para entregar. Mas o primeiro R que Ele espera de nós é o R de resposta. Tudo aquilo que Deus quer fazer como grandes e poderosas coisas na nossa vida, Ele espera de nós uma resposta. Assim como Samuel, que um dia, como menino ainda, precisou dar uma resposta para a voz que ele ouvia. A Bíblia diz que ele ouviu por 3 vezes aquela voz, e ele começou a corresponder, sem discernimento ainda. Até que o sacerdote Eli vai dizer para ele, olha, essa voz é do Senhor. Então, quando ele falar novamente, diga que você está pronto, diga que você está apto para ouvi-lo. Diz, eis-me aqui, Senhor, pode falar com teu servo. Então, ele precisava de uma resposta. Todos aqueles que querem viver as grandes coisas do Senhor precisam responder para Ele. Precisa dizer um amém, precisa dizer, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, erguer a sua mão, se posicionar diante daquilo que Deus está falando. Mas o outro R também é um R de romper. Diga, eu preciso romper. Rompimento também é necessário para que você viva as grandes coisas do Senhor, para que você possa experimentar as coisas ainda maiores. Você precisa romper, assim como Moisés teve que romper com Faraó e com o Egito, para viver aquilo que Deus deu para ele, para experimentar aquilo que Deus proporcionou para a vida de Moisés. Mas Moisés teve que romper com o Egito, teve que romper com o Faraó. Assim como nós, nessa tipologia, precisamos romper com o mundo, romper com as coisas dessa vida. Amém? Mas há um terceiro R também, que é o R de renunciar. Todos nós que queremos viver as grandes coisas do Senhor, precisamos renunciar. Eu lembro daquele jovem rico, que a Bíblia diz que ele chegou para Jesus, e disse, Jesus, como que eu faço para poder viver com o Senhor no teu reino? Como é que eu posso para adentrar nesses céus que o Senhor está pregando? Jesus falou assim, olha, você cumpre todos os mandamentos? Ele disse, eu cumpro, desde pequeno, desde criança, eu sei fazer todos. Jesus falou, que ótimo, que bom, então só te falta uma coisa, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e pode me seguir. A Bíblia diz que aquele jovem ficou tão triste, e foi-se embora. Sabe, aquele jovem teve uma experiência, na verdade não teve a experiência de poder experimentar aquilo que as grandes coisas do Senhor podiam dar para ele. Ele nunca vai saber, ele nunca vai ter a experiência de saber o que é que Deus podia fazer na vida dele, porque ele não renunciou, porque ele não abriu mão daquilo que Jesus falou. Então, para que a gente viva essas grandes coisas, é necessário renunciar. Mas há uma quarta R aqui que a gente precisa entender também, que é o R da recompensa. Todo mundo que sabe que no reino de Deus tem recompensa, ele vive as grandes coisas do Senhor. Tem alguém que crê aqui, que vive isso? Quantos querem a recompensa do Senhor? Então quero te dizer que você vai viver, amém, igreja? Eu quero te dizer que você vai experimentar. Se você crê, você vai experimentar. Por quê? Porque Ele está pronto para te dar. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais
do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Olha só, mais uma vez, um Deus exagerado. A Bíblia diz que é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Deus vai entregar coisas infinitas para você. Deus vai entregar coisas infinitas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Tem alguém que crê nisso? Amém, amados? Deus quer te entregar coisas que você nem imagina. Coisas que os seus olhos ainda não viram, seus ouvidos ainda não ouviram, não conseguiu penetrar ainda no seu coração. Deus quer fazer isso por você, nessa noite, nesse dia, nessa semana, neste mês, neste ano. Amém, igreja? Deus quer fazer isso, amados. E Ele diz aqui, que Ele está pronto para te entregar infinitamente mais. Ele está pronto para te dar algo exagerado. E eu creio que Ele vai te dar. Mas a Bíblia diz também, que em Zacarias, esse texto me chama a atenção, porque algumas pessoas, eles não vivem as grandes coisas do Senhor, porque ele não sonha mais com as grandes coisas. Ele não consegue mais sonhar, não consegue mais projetar, não consegue mais pensar sobre aquilo. Mas outras pessoas também não vivem as grandes coisas do Senhor, porque ele não dá os primeiros passos. E eu acho legal esse tema aqui do culto de vocês, né? Passos de fé, porque é exatamente isso. Muita gente não está vivendo as coisas maiores, porque não deu um passo de fé, porque não deu o primeiro passo, porque não teve a pequena ação primeiro. E a Bíblia diz, em Zacarias 4:10, que a gente não deve desprezar o começo das pequenas coisas, porque a Bíblia diz aqui também que o Senhor se alegra em ver a obra começar. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus está começando uma obra na sua vida. Sabe, tem gente que talvez não entendeu. Eu quero te dizer que Deus está começando uma grande e poderosa coisa na sua vida. Tem alguém que crê? Amém, querido? Deus está começando, Deus está fazendo, e Ele se alegra com isso. Ele se alegra com isso. Sabe, eu quero encerrar aqui com o texto de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. Brevemente eu vou ler esse texto aqui para você entender o que é que Deus quer fazer através da sua vida, mas que Ele precisa da sua reação, que Ele precisa do seu passo. 2 Reis, capítulo 3, no versículo 9, a Bíblia diz assim: Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de uma marcha de 7 dias. A Bíblia diz que já havia acabado a água para os homens e para os animais. Entenda aqui, a Bíblia fala que 3 reis saíram para batalhar contra um reinado, o reinado de Moabe. Só que a Bíblia diz que em 7 dias marchando, em direção à batalha, a água acabou. A água cessou para os homens e para os animais. Irmãos, isso num deserto, isso aqui é a pior coisa. É pior do que ficar sem arma. Tanto os homens quanto os animais estavam sem água agora. Então, bateu um desespero na vida deles. Pulando alguns textos bíblicos ali, porque não vai dar tempo de a gente ler, mas a Bíblia diz o seguinte, que o profeta Eliseu, que estava ali, e mandaram chamar ele, ele diz assim, olha, Deus me deu uma palavra. Aqueles homens reinados falam com ele, e ele diz o seguinte, mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Quantos creem que o poder de Deus vai vir sobre a sua vida hoje? É isso que você precisa do poder de Deus. A água que acabou no meio desse povo representa Jesus, representa o Espírito de Deus que faltou ali, porque eles estavam tentando na força do braço. Mas agora, o profeta Eliseu está ali, e o poder de Deus vem, porque o poder de Deus vai vir aqui hoje, sobre a sua vida, e você vai ver a recompensa do Senhor. E aí a Bíblia continua dizendo, e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas. Sabe, esse povo estava precisando de água, esse povo estava precisando de bebida, água para aqueles homens e animais, mas a palavra de Deus é, eu quero uma atitude de vocês, cavem sua cisterna, façam buracos. Olha que ele continua dizendo no versículo adiante, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e os seus outros animais. Olha o que a Bíblia diz, cavem cisterna, façam buracos, cavem poços, e preparem-se. Não vai ser do jeito que vocês estão pensando, porque muitas vezes quando a gente está esperando a bênção do Senhor, a gente acha que vai vir do nosso jeito, mas Deus falou, não vai vir nem vento nem chuva, mas vocês se preparem que eu vou encher as suas cisternas. E aí a gente encerra aqui dizendo, mas para o Senhor, olha o que a Bíblia diz, continuando o versículo, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Diga isso, para mim
o que Deus tem para fazer ainda é pouco. Sabe por quê? Porque Ele tem mais. Olha para o seu irmão e diga: Deus tem mais. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos: para o Senhor isso ainda é pouco, porque além da água, eu vou entregar os moabitas na mão de vocês. Vocês querem a guerra para vencer, eu vou dar além da água, eu vou dar ainda mais. Sabe por quê, amados? Porque Deus está pronto para nos dar além do que estamos pensando. Deus está pronto. Se você veio buscar um milagre, se prepare, porque Deus é um Deus de exagero. Deus é um Deus de coisas ainda maiores. Amém? Você crê nisso? Você pode ficar de pé no nome de Jesus?